Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a aula de hoje eu falarei sobre um tema que é de extrema importância e totalmente contemporâneo, né? Vem sendo estudado, vem sendo discutido em muitos fóruns e vem sendo evidenciado a cada dia e a cada momento, principalmente na área de profissionais, né? De ciências contábeis, na área da gestão propriamente dita. Então, é a área da compliance, né? Compliance. Então, o que é compliance, né? O que significa o ato de compliance? Justamente é agir com base na lei vigente. Ela serve tanto para o setor privado, né? Muitas empresas já agem em compliance, agem de forma à habilidade, à competência compliance. Então, justamente, agir com base na lei vigente, estar em conformidade com a lei vigente, no código de conduta e nas políticas especialmente desenvolvidas por essas organizações, né? Sejam elas públicas, privadas, justamente para disseminação de princípios éticos e de responsabilidade social. Por quê? Porque tendo em vista essa onda, essa modificação, né, no combate à corrupção, no combate às questões de transparência, as empresas, as organizações públicas também precisarão se moldar, e a compliance é uma cultura, né? Ela não é obrigatória, tá? Mas ela é uma cultura, vamos dizer assim. É uma cultura que vem sendo adotada e que vem modificando para a melhoria contínua do gerenciamento de muitas empresas no privado e vem sendo aplicada também na administração pública. É que nem eu falo para vocês. É um processo de formiguinha, né? Mas isso tem que ser iniciado para ter um desfecho. Então, qual a importância da compliance na administração pública? Então, vamos lá, né? Essa necessidade de agir com mais transparência e respeito às regras é um aspecto que favorece a expansão do compliance na administração pública. A sociedade, ela está cada vez menos tolerantes a erros, né? O percurso da informação, a gente sabe que ela está cada vez mais volátil, mais transformador. Isso faz com que a gente dissemine muito mais informações e, consequentemente, a gente cobra mais, né, de quem está nos representando. Então, a sociedade, né, ela está cada vez menos tolerante a erros que prejudicam a qualidade desses serviços públicos. Além disso, o uso de recursos estatais, ele precisa ser bastante eficiente para haver uma resposta muito mais rápida e concreta às demandas da população. E efetivos, né, justamente para atender às reais necessidades. É imprescindível que o cidadão ele seja atendido por serviços públicos que seguem códigos de conduta e que atuam com base em valores, né, morais, éticos, como honestidade e integridade, né, essa nova pegada. Justamente essa abordagem desse podcast faz essa definição de compliance, os benefícios de trabalhar com essa prática, né? Então, é uma prática, é uma abordagem a ser utilizada justamente para demonstrar que pode ser útil também para a administração pública. Então, vamos entender. É possível estabelecer esse processo como o trabalho voltado para a adoção de ferramentas que contribuem para uma organização estar em conformidade com regras, garantindo a governança e a gestão de risco eficiente, né? Então, a gente tem sempre que pensar numa governança a partir de métodos aplicáveis, a partir das boas práticas, evitando riscos e pensando num processo eficiente. No setor privado, essa iniciativa ela é utilizada principalmente por grandes corporações, a gente já sabe disso.
E um dos motivos é que permite construir uma boa reputação no mundo corporativo. Então, existem inúmeras entradas de investimentos e investidores, o que é fundamental, né, para conseguir bons fornecedores e conquistar a confiança desses clientes também. A compliance, né, na administração pública, a pública também está ampliando a sua relevância. É que nem eu falei para vocês, é um processo, ele vem sendo gradativamente conhecido e aplicado. A ética nessa prestação de serviços é algo muito requisitado pela população. E a má gestão dos recursos do poder público, ele não prejudica apenas o desenvolvimento econômico, mas ele também prejudica a qualidade de vida dos cidadãos como um todo. Então, a iniciativa privada e o setor público, eles perceberam que é indispensável agir de acordo com a legislação nos âmbitos municipais, estaduais e federal, e ter muito cuidado, principalmente com os procedimentos internos, né? Então, a gente tem que estar em conformidade com as regras básicas, agir com base na lei vigente, com códigos de conduta, que nos remete às questões de qualidade também. O desenvolvimento da compliance, né? Para o desenvolvimento do compliance, ou da compliance, da prática, né? Vamos dizer assim, do compliance, é recomendado contar algumas ações, como um canal disponível para o recebimento de denúncias. Então, precisa ter esse compartilhamento de informações. A tecnologia da informação é de suma importância, né, para o cruzamento de dados, de informações, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, e capacitações sobre ética profissional. Chega a ser até engraçado, né? Você capacitar pessoas em relação à ética, né? Eu capacito pessoas para que as mesmas tenham ética profissional, né? Chega a ser engraçado, mas infelizmente é o que se prega o desenvolvimento do compliance hoje, porque é necessário. Hoje as pessoas não sabem praticar ética. As pessoas como um todo não, mas uma boa parcela da população. Infelizmente vivemos essa realidade e não vamos ser hipócritas de negar isso. A elaboração de códigos de conduta. Então precisa ter códigos de conduta, né? Uma equipe, existe um grupo que faz essa elaboração de códigos de conduta, que eu vou estar explicando mais para frente para vocês. Além de desenvolvimento de programas de integridade, né? Então, as pessoas têm que agir em conformidade. Então, esses programas, eles são direcionados justamente para as questões de compliance. Então, as atividades do compliance, eles podem ser efetivadas por meio de uma empresa contratada. Então, eu posso prestar o serviço, por exemplo, para uma prefeitura, né, que queira dar um treinamento, que queira dar uma capacitação, ou que vai elaborar algum tipo de código, ou que vai desenvolver algum programa de integridade, tá? Então, os profissionais, eles devem ter autonomia e liberdade para verificar o andamento dos trabalhos dentro da organização e constatar se eles estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação e as normas internas, né? Normas de segurança também entram nas questões de compliance, né? Tudo isso tem que entrar aqui nessas questões, né? Hoje o técnico em segurança do trabalho, ele é de suma importância porque ele está diretamente ligado ao compliance. As tarefas para analisar a regularidade dos procedimentos de uma instituição são coordenadas por um profissional chamado de Compliance Officer, né? Então, ele é o profissional designado para isso. Ele tem como responsabilidade gerenciar esse programa de compliance e justamente orientar os colaboradores a seguirem essas regras, evitando e minimizando desvios de conduta. Então, eu não posso permanecer na ociosidade, eu não posso mais querer que isso não esteja mais presente na administração pública, porque é uma realidade, e isso será cobrado daqui a alguns anos. Então, vamos conhecer as vantagens, tá? Para essas organizações.
Compliance na administração pública e no setor privado, ele pode proporcionar uma série de benefícios que ajudam a construir um relacionamento muito mais saudável com os stakeholders. Quem são os stakeholders? Todas as partes envolvidas e interessadas nesse processo, né? A sociedade, o fornecedor, né? O colaborador ali, propriamente dito. Então, pensando nisso, a gente destaca, né? Aqui nesse podcast está destacado algumas dessas vantagens importantes dessa prática de compliance. A diminuição de custo. Por quê? Porque o investimento em serviço de compliance, ele pode ter um retorno muito rápido. A partir do momento que eu sigo com base nas leis vigentes, em código de conduta, no desenvolvimento das organizações para disseminação de princípios éticos e de responsabilidade social, eu não perco tempo, eu não perco recurso, eu tenho foco, eu não tenho desperdício. E em um cenário de alta concorrência, né, no caso de empresas privadas, né, esse exemplo aqui, as corporações elas necessitam se precaver para não terem as atividades afetadas por equívocos, no caso, tá? A melhoria no ambiente de trabalho. Isso daí é, sem sombra de dúvida, uma vantagem. Olha que interessante. À medida que uma organização, ela mostra uma conduta ética, responsável, os colaboradores, eles ficam muito mais tranquilos para exercer os serviços. Isso propicia também um ambiente de trabalho mais saudável, menos cansativo. A postura correta dos gestores, gente, também favorece a melhoria do relacionamento com os empregados. Essa iniciativa, ela influencia diretamente na produtividade, aspecto essencial para os serviços serem entregues com qualidade, no prazo adequado. Gente, isso tudo é de melhoria, né? Aplicar essa prática, a gente pode aplicar ela na nossa vida. Eu fazer o correto, na hora de eu virar uma esquina, dar a seta, né? Não parar em lugar que não pode, não me diz respeito. Isso tudo, se todos fizerem o que é certo, se todos fizerem o que é de conduta, né? A gente melhora a vida de cada um. A gente melhora a nossa vida e a vida do próximo, tá? Isso é uma filosofia de vida. Fortalecimento da imagem. Conquistar credibilidade é um esforço que requer muito tempo e dedicação. Contudo, um equívoco pode abalar seriamente o prestígio de qualquer instituição. Isso daí é fato, né? O compliance na administração pública é também uma maneira de reforçar a seriedade, não só do gestor, mas também da equipe que esse gestor depositou confiança, né? Além de melhorar a imagem dessas pessoas. É que nem fala, né? Se eu tenho uma equipe lá dentro, essa equipe, ela nos remete confiança. E se essa equipe lá fora faz coisas que não condiz com o que eles pregam, pode ter certeza que essa imagem cai. Ele não está em compliance, né? Ele não está em conformidade, ele não está em conduta. É a mesma coisa, você vê assim, tem um vereador, esse vereador, ele ultrapassa o limite de velocidade, ele é multado, ele é parado por um policial, né? E ele não aceita, né? Então ele não está em conformidade, ele não está em compliance. Ele tem que aceitar, ele tem que ter essa humildade. Então tudo tem que estar em conformidade. Ele tem que praticar aquilo que é aplicado dentro da administração pública também. Com relação à iniciativa privada, no caso, que é só para vocês terem noção, seguir a legislação à risca e adotar ações que inibem o desrespeito aos procedimentos internos é vital, principalmente para construir uma visão positiva perante todos os segmentos do público-alvo, porque nos remete a essas questões de produto, né? Imagine esse produto, ele é entregue com insumos que diz que está escrito lá que vem com certo insumo, aí você vai pesquisar e não é aquele insumo, né? Não está em conformidade. Ele não está entregando um produto que prometeu entregar, né? Então ele de alguma maneira
ele burlou aquele processo, né? Mentiu, de grosso modo falando. Então, uma empresa ela responsável socialmente e economicamente, ela tem muito mais facilidades para receber empréstimos, participar de licitações. Então, para o poder público, é importante contar com parceiros privados que prestem serviços de qualidade e estejam em conformidade também e de forma honesta, né, gente? Atrações de investimento. A administração pública e o setor privado, eles precisam de parceiros justamente para conseguir bons resultados e atingir os objetivos estabelecidos. Este fator ele tem sido relevante para o compliance ser adotado com mais frequência. Os empresários, eles não querem investir em companhias ou instituições que apresentam elevados riscos de estarem envolvidos em escândalos relacionados à má gestão, né? Essa governança com pessoas corruptas, ter a certeza que estão sendo feitas parcerias com organizações éticas, faz com que os empreendedores eles sejam mais seguros em ampliar esses recursos financeiros, né? Em aplicar esses recursos, em investir, né? E esse quadro ele é essencial para dinamizar a economia e possibilitar a geração de emprego e renda. Antecipação do problema. O velho ditado, né, gente? Prevenir é melhor do que remediar. Se encaixa perfeitamente quando o assunto é compliance. Por quê? Isso porque essa prática propicia verificar se todos os procedimentos de uma instituição estão de acordo com as normas vigentes, as questões de segurança também, né? Um dos principais focos do compliance é a identificação de erros que comprometem o desempenho e a imagem de uma empresa, seja ela pública ou privada, porque ambos fazem negócio. O trabalho ele também envolve a elaboração de iniciativas para eliminar os equívocos e evitar que outros problemas apareçam no futuro. Vamos entender então a importância do compliance dentro da administração pública. Bom, se um órgão público ele pretende controlar e fiscalizar as ações para evitar práticas ilícitas, é necessário pensar em mecanismos que reforcem a postura ética dos servidores dos fornecedores, certo? Em um momento de instabilidade econômica, por exemplo, a gestão eficiente dos recursos públicos se torna ainda mais relevante e imprescindível. A população exige do poder público um trabalho mais inteligente na prevenção, detecção e punição dos que desrespeitam essa legislação. E o compliance na administração pública é uma medida bastante recomendável. Por quê? Porque ele mostra a preocupação em evitar e eliminar erros que prejudiquem os cofres públicos. Então, está diretamente ligado às questões financeiras e principalmente à qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, tá, gente? Então, para finalizar aqui, eu trouxe um vídeo explicando o que é compliance, né? De uma forma muito simples, muito didática, para vocês entenderem e compreenderem essa prática. É uma prática e uma abordagem muito nova, muito recente, mas o que vocês têm que colocar em mente é que a mesma é de suma importância. A mesma ela não precisa ser gerida, né, como forma estrutural dentro da organização. Ela pode começar de uma maneira pequena, como uma cultura, né, colocar no plano, começar de setor em setor, para depois ampliar, né? Mas se um prefeito ou se um vereador já abordar tal tema, já é um diferencial, né? Já nos mostra sabedoria e conhecimento explícito do negócio. Então vamos lá. Nós, do Estúdio Estratégia, queremos conscientizar você a respeito da importância de um programa de compliance. Sabe o que isso significa? O compliance significa agir com base na lei vigente, no Código de Conduta e nas políticas especialmente desenvolvidas pelas organizações para a disseminação de princípios éticos e de responsabilidade social, tanto no setor privado quanto no público.
Um programa de compliance, também conhecido como programa de integridade, quando é bem desenvolvido, possui como diretrizes desenvolvimento do ambiente de gestão através do comprometimento de toda a alta direção, que deve servir como exemplo de ética e conduta em seus relacionamentos profissionais. Análise periódica de riscos. Os programas de compliance não são padronizados e devem ser desenvolvidos conforme as características de cada organização, levando em conta os riscos de fraude e corrupção inerentes à operação. Estruturação e implantação de políticas e procedimentos. Com base na identificação e análise dos seus riscos de fraude, a empresa deve desenvolver e aplicar políticas e procedimentos adequados ao seu perfil, evitando situações de fraude e criando uma cultura ética de intolerância à corrupção. Um dos principais instrumentos da organização para prevenir desvios às boas práticas difundidas é o Código de Ética. Ele trata das condutas esperadas e proibidas a todos dentro da organização. A organização deve possuir também uma série de outros controles que reforcem seu compromisso com o ambiente íntegro. Política de patrocínios, manuais de contratação, análise cadastral, canal de denúncias, diligências para contratação, entre outras. Comunicação e treinamento. A difusão das políticas orienta as condutas da empresa. Nesse sentido, a sensibilização de cada empregado contribui no estabelecimento de um ambiente de integridade. Outro detalhe importante é que as normas de compliance de cada área de gestão, assim como o código de ética e as políticas, devem estar disponíveis a todos, seja através de documentos escritos, pop-ups que aparecem no momento de ligar ou desligar as máquinas, no portal da empresa na internet e na intranet. Monitoramento, medidas de remediação e aplicação de penalidades. O programa deve ser constantemente monitorado para verificar se os instrumentos, processos e estruturas permanecem eficazes. Uma das formas de identificar falhas no programa de compliance é por meio de denúncias, que podem ser encaminhadas a um canal dedicado pela internet, correio, telefone ou atendimento presencial, e que deverão ser tratadas de forma imparcial, autônoma e sigilosa, garantindo que o denunciante não sofrerá qualquer tipo de retaliação. Devemos encorajar colegas, clientes e fornecedores a atuar de forma ética, afirmando assim a credibilidade da empresa no mercado e na sociedade em que está inserida. Essa é a mensagem que nós, do Estúdio Estratégia, desejamos que você receba e ajude a multiplicar para que se torne cada vez mais concreta e habitual no dia a dia de trabalho de todos. O nosso muito... Bom, pessoal, essa empresa, ela presta esse tipo de serviço que eu mencionei aqui. Eles criam, né, códigos de conduta, eles dão assessorias tanto a empresas privadas como empresas, quanto serviços públicos também, né? Então, é interessante para vocês também pensarem futuramente se querem atuar nessa área e justamente pensar, se forem atuar em outra área também, aplicar, né, essa prática do compliance, né, que é essa questão de estar em conformidade, sempre ser muito transparente, né, tanto nas questões de, vamos dizer assim, que favorecem todos os stakeholders, todas as partes envolvidas. Até porque isso está em expansão, isso diz respeito às questões de desenvolvimento e os profissionais, empresas, organizações públicas que não estiverem aptas a gerenciar essa mudança e entrar em conformidade, né, e se modificarem, se moldarem, se transformarem às boas práticas de governança, de compliance, eles não conseguirão permanecer. Pelo contrário, ficarão patinando, né, no que se espera futuramente, né? Que nem eu falo para vocês, eu, professora Priscila, acredito sim nessa transformação, acredito sim que muitos códigos de conduta, já que não vêm como um manual, eles podem ser moldados, aplicados e treinados. Então, a gente consegue treinar pessoas. Frederick Winslow Taylor, na administração científica, ele nos demonstrou isso, né? Já que as pessoas não fazem por si,
Por que não incentivá-las? Por que não moldá-las? Então vamos moldá-las, né, a um código de conduta, ao código com base de valores, honestidade e integridade. Então essa prática, essa filosofia, ela está presente, já é uma realidade e eu espero que ela se expanda cada vez mais, tá? Para a próxima aula eu vou dar mais algum feedback em relação ao mesmo e vou estar entrando com outro ponto do accountability, tá? Que um tema casa com o outro, governança, compliance e accountability. Aí vocês vão conseguir entender de uma maneira bem mais simples, bem mais didática, como um está ligado ao outro, tá? Eu quis trazer para vocês temas atuais que eu acho de extrema importância e de extrema utilidade para o, vamos dizer assim, para os dias de hoje, principalmente para quem quer expandir, quem quer ir além, né, do que faz um simples contador. Perdão, não vou colocar um simples contador, porque um contador hoje é o profissional do futuro, ninguém consegue viver sem. Mas não só o papel do contador, né, em seu ambiente de escritório, mas ele pode ir muito além. Ele tem inúmeras competências e inúmeras habilidades ali. Por isso que eu quis fortalecer essa imagem e trazer assim inúmeras tentativas de vertentes para ampliar os horizontes de vocês de uma forma sistêmica. Muito obrigada e boa noite.